que tá escrito nesse vídeo que ele postou? Fui o filho que mais apanhou por ser gay e hoje eu cuido dele depois de um AVC. O pessoal tava até brincando na internet que, na verdade, é uma forma que ele tem de torturar o pai, de se vingar. Porque ele canta desse jeito e é uma vingança ter que ficar ouvindo todos os dias e não poder fazer nada contra isso. Esse é o Bruce Lincoln. Ele é um querido que tem 100 mil seguidores no Instagram em sua conta, que cresceu, viralizou alguns de seus vídeos. E ele faz majoritariamente vídeos cuidando de forma divertida de seu pai, que o maltratou muito quando criança. Bateu nele, humilhou, o expulsou de casa, falou que preferia ter um filho ladrão a um filho gay, que nunca gostou dele por ser afeminado, o chamava de ovelha negra, e essa é uma expressão racista. E tudo isso porque ele era gay. O Bruce sofreu em dobro o que a maioria de nós sofre, com um pai abusivo, violento, homofóbico, com fetiche em maltratar pessoas, sádico e irresponsável. O Bruce sofreu abandono parental muito cedo, ele não tem nem 30 anos hoje na vida, e passou por tudo isso na infância, e hoje ele trouxe o pai pra casa dele, sei lá, a casa que ele arrumou, com um único propósito: cuidar desse homem que teve um AVC e se tornou inválido, ficou vegetando, pois não havia quem cuidasse dele. Eu fui impactado por um vídeo dele e fiz um story, dizendo que eu, no lugar do Bruce, deixaria ele morrer tranquilamente, definhar no chão, sem a menor culpa, e dormiria tranquilamente em paz se fosse o meu pai. E sabe o que aconteceu? As pessoas se compadeceram com o Bruce. Não da mesma forma como eu me compadeci, porque sim, eu me compadeço muito com ele, só que não da maneira como as pessoas se impactaram. E essa história recebeu mais de 15 mil views. Eu realmente nunca tive uma história tão vista. Vocês estão vendo aí na imagem. E também recebi essa quantidade de DMs, centenas de pessoas me escrevendo para explicar as razões pela quais eles apoiam o Bruce, o que ele faz pelo pai, falando sobre perdão, sobre resiliência, sobre cura interna, todos esses clichês que não são obrigatórios para a vida de absolutamente ninguém e que a ausência deles não impede ninguém de ser feliz. Pessoas que não perdoam o mal que lhe fizeram um dia também podem viver muito felizes, ao contrário do que muita gente pensa. Mas eu separei alguns comentários curiosos e também alguns vídeos do Bruce pra gente tentar entender essa opção que ele tem de cuidar do pai dele, se de fato é algo genuíno ou ele faz porque ele tem um sentimento muito grande de culpa, porque ele cuida de alguém que causou o maior mal que ele viveu em toda a sua vida. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, sapateadora, dançarina de teatro musical da Broadway, a boneca Suzy, a boneca bate-palminha, a lupatinadora deste canal, onde nós falamos sobre tudo o que nos convém, desde que a gente tenha alguma noção disso. Por favor, coloca o seu dedinho aqui, tô vendo que você tá assistindo, você chegou aqui por causa desse título, por causa desse assunto, então mete o seu dedinho aqui, porque aqui tem vídeo todos os dias. E pra fazer vídeo todo dia, a gente precisa de uma contribuição, se você puder ajudar. Aqui debaixo tem um Pix, se um apoia-se, você manda ajudinha que você puder. No Pix, qualquer valorzinho, no Apoia-se aquele que vem todos os meses, e a gente continua trazendo muito conteúdo pra vocês. E vamos de filho que sofreu de pai abusivo e hoje cuida dele. Bem, ele contou a história do pai dele, contou o que aconteceu e por que ele trouxe o pai pra morar com ele depois que o pai sofreu um AVC. Olha, esses dias eu tava sumidinha, mas é porque eu trouxe o meu pai pra morar comigo. Eu nunca tinha falado do meu pai, né, pra vocês, mas eu vou dizer um pouquinho. Meu pai morava com a minha avó. Não, na verdade, morava com meu outro irmão. Morava com a minha avó faleceu, aí morava com a minha tia. Aí agora tá morando comigo. Até Deus quiser, né? Vou mostrar pra vocês como ele é a minha cara. Diga aí, mulher. Olha como meu pai é a minha cara. Na cara dele mesmo, né? São muito parecidos, de fato. Não tem como negar. Ele é risonho. E aí, gente, meu pai, ele sofreu um AVC. Ele quase não anda direito, entendeu? É AVC, tem mais? Não, homem, falei, eu não entendo mímica não, tem que falar direito. Ele não fala, entendeu? Então eu trouxe meu pai pra morar comigo aqui na minha casa. Menino, olha, essa semana, então tô me adaptando, gente, não é fácil. Eu sei cuidar de mim, mas cuidar de um idoso, né, minha irmã? Pois é, então assim, imagina, eu sei cuidar de mim, mas cuidar de um idoso, porque ele não aparenta ser idoso. Quando eu falo que ele é idoso, ele fica bravo comigo, idoso. Olha aí como é que ele fica bravo comigo, que eu chamo ele de idoso. Gente, aí eu adaptei aqui o quarto, a gente lavou tudo bonitinho. Fiz aqui um mictório pra ele fazer xixi, porque como ele não consegue andar até o banheiro, que é ali, né, ó. Até o banheiro que é pra cá. Aí eu fiz aqui, mas ele não consegue fazer o xixi aqui. Aí... Então uma casa boa, né? Saiu cedo da casa dos pais, foi expulso, depois de apanhar tanto, depois de ser tão humilhado, e ele teve algumas conquistas, né? Você vê essa casa legal que ele mora aí, uma casa completa, com tudo dividido, tem até um quarto pro pai, ele conseguiu adaptar as coisas ali pra você ver, né? Hoje, o pai desfruta das benesses que uma pessoa que apanhou, que sofreu, que foi humilhada, que foi achincalhada, que foi chotada pra fora de casa, que foi chamada de tudo que não prestava, conseguiu conquistar. Olha que loucura, né? Aquela
aquela pessoa que fez tudo isso hoje desfruta de todas essas benesses, as benesses às quais ele negou enquanto ele tinha a obrigação de oferecer, porque ele colocou um filho no mundo. Era uma criança, era um menino, era um garoto. Eu boto fralda. Ai, minha filha, e a fralda tá caro, hein, filha? A babada a fralda, tá? É babado. Então é isso, ó. A minha rotina vai mudar por aqui um pouquinho. Vou tentar trazer muita alegria pra vocês, do meu jeito, como sempre trago pra vocês. Mas não poderia deixar de mostrando assim, ai, que a gay não merece ir pro Carlinhos, que a gay, ai, não merece isso, não merece aquilo, minha gente. É que ele tá tentando ir pro Carlinhos Maia, né? Então ele faz esses vídeos dessa rotina. Ele pegou a história pra criar um escopo e chamar a atenção do Carlinhos Maia pra ir pro rancho, que é onde esses criadores, né, acabam tendo uma chance de visibilidade e ganhar mais seguidores. Ele já ganhou bastante notoriedade. Ele chegou a 100 mil muito rápido. Você pare com isso, porque você não sabe a vida por trás, a correria que eu faço, entendeu? Que eu acordo cedo, você não sabe a vontade que eu tenho, entendeu? Então vocês parem de falar isso. Então, é isso. Antes de vocês ficarem falando aí as besteiras na internet que isso e aquilo, vocês têm que conhecer a história da pessoa. Porque eu não mostro aqui a minha realidade, não mostro a correria que eu faço pra tentar conseguir o meu. E é isso. Vamos começar o nosso dia, é só apenas um desabafo, porque pra atacar o pau das pessoas tem muita gente, entendeu? Mas pra mim ajuda. Eu imagino o corre que ele passa, né? Ele, de fato, é um jovem muito pobre e, de repente, ele teve que interromper os planos da vida dele, que era curar as suas próprias feridas, né? Sarar as suas dores pra cuidar de um pai doente. Ou seja, ele trouxe todas as dores pra dentro da casa que ele construiu. Ele saiu de um lugar de sofrimento e ele trouxe esse sofrimento de volta pra dentro da casa dele. Por que ele teve que fazer isso? Povo, como vocês sabem, trouxe meu pai pra morar comigo e hoje foi o dia de levar ele pra fazer, meu amor, a prova de vida. Já comecei dando café, banhozinho, tudo pronto. Botei ele pra assistir o seu bom desenho, meu amor. Enquanto isso, fui tomar meu bom café, né? Que vocês sabem que eu sem meu bom café, meu amor, não sou eu, filha. Depois disso, lá vem a luta, minha filha. Porque ele é babado, filha. Ele não anda, teve um AVC, é difícil. Então tem que ter paciência. Quando chegamos ao fim, foi como se fosse uma corrida. Eu aí já coloquei a minha boa música dentro do carro. Ele tem carro, tá? Ele conquistou muitas coisas nessa vida. Porque ele não gosta, meu amor. Porque eu sou afeminada, ele não gosta, tá, minha filha? Ele fica com raiva de mim, mas ele é que lute, meu amor. É isso, né? Você, além de ter que cuidar do seu algoz, você tem que tolerar o fato dele não estar gostando de você estar cuidando dele. É muito complexo e não dá pra gente validar uma história de outrem através da nossa régua. Não é isso, tá? Só que, obviamente, quando eu trago essa situação aqui, eu trago pela minha ótica, pela minha visão, aquilo que eu compreendo e também através das minhas vivências, o que ele tá passando. Ele expressa muita alegria. Vocês vão ver o tempo inteiro. Aí, meu amor, ele virava... O pessoal diz que ele tortura o pai dele com ele. Que é uma forma de torturar, não é bondade, ele tá só se vingando. Mas não é nada disso. Cara, né, filha, não teve. Saímos bem bonita lá do banco, ó, fizemos a boa prova de vida dele. E aí, um passo de cada vez, meu amor. Eu acho que ele tá tentando aposentar o pai, né? Por isso que ele tem que fazer essa prova de vida. Talvez ele não seja aposentado ainda. Até porque ele não é um homem tão velho assim, tão idoso assim, tipo 90 anos, não é nada disso. Então acho que ele tá nesse processo aí de fazer aposentadoria. Ele tá ajudando. Esse foi o vídeo dele que viralizou. Mostrei lá no comecinho. E são muitos vídeos desses, muitos. É o vídeo que ele usa pra contar a história dele. Em cada um dos vídeos tem um texto escrito. Em todos os textos tem. Meu pai me batia quando era criança e hoje eu cuido dele. Meu pai me expulsou de casa e hoje eu cuido dele. Meu pai disse que preferia ter um filho bandido a ter um filho gay. E hoje eu cuido dele com AVC. Então, assim, são inúmeras agressões, são inúmeras histórias escabrosas de narcisismo, de toxicidade, de violência, de LGBTfobia, de desprezo, de descaso, de abandono. São muitos vídeos como esse, que a gente não vai ficar colocando todos aqui. Inclusive, eu acho até que tem uma perspectiva de violência ao momento que a gente expõe quase tudo que a gente precisa ver na internet, só que ele posta isso na página dele, então tudo bem. Mas algumas pessoas me mandaram mensagens achando que eu estava sendo violento com o meu público mostrando isso. Não é bem assim, gente. Porque, na verdade, isso aqui atingiu a milhares de pessoas. Até tem um vídeo dele que viralizou tanto, que saiu em todas as páginas, enfim, acho que foi esse. Mas tem outros em que ele conta as formas de violência que ele sofreu do pai, sendo que ele tá dançando, cantando e cuidando daquele pai. E as pessoas começaram a se questionar se isso era uma forma de se vingar ou se de fato ele era uma pessoa resiliente, muito boa, se ele estava curando uma ferida interna, se ele estava praticando o perdão. O que significava aquilo? Porque ele sempre colocava um vídeo de uma imagem tão positiva, que é ele cuidando de um pai, com uma mensagem tão negativa, que é ele narrando uma estrutura de violência que ele sofreu na infância e na adolescência. O que que tá por trás disso? As pessoas começaram a se questionar. Cuidar do meu pai, mano. Eu não sei cuidar nem de mim, mano.
Eu sou toda doida, mano. Sem cuidar nem de mim. Pois é, ele tá com 32 anos, na verdade, ó. Não vejo a hora de chegar nos 30 anos. Aí eu tô com 32. Isso é um sintoma, tá? É um sintoma de que a pessoa não viveu a vida que ela deveria, que ela tinha o direito de viver. Ele diz assim, não vejo a hora de chegar nos 30 anos. Porque ele não sabe cuidar de si. Porque muito provavelmente ele não teve tempo pra cuidar de si. Pra construir as suas percepções de caráter, construir suas percepções de moralidade, construir suas percepções de mundo, fazer as suas escolhas de maneira correta, suas visões políticas. Porque ele sofreu tanto durante tanto tempo que ele com 32 anos não chegou ainda a 30 anos. Vocês estão vendo como é complexa e linda a forma como ele narra isso? A resposta é que eu vivo de milagre. Aí tem essa crença divina, né? A crença em Deus. A gente obviamente não tem como desassociar esse tipo de atitude à culpa cristã, porque a única coisa que faz a gente amar quem nos odeia é culpa cristã. Na minha opinião, tá, gente? Desculpa. Mas só tem uma maneira de você prestar solidariedade, amor e perdão a uma pessoa que te bateu, que te humilhou, que te expulsou, que te abandonou, que te abusou e te escrotizou a vida inteira e que te humilhou, te transformou a pó, te reduziu a nada e que queria que a sua existência, fosse pro espaço. Vocês entenderam? Então, de boa, só tem uma explicação. É a culpa cristã. É o cristianismo que faz isso com as pessoas. Porque se não houvesse esse medo de ir pro inferno, esse medo de Deus te castigar, porque, gente, Deus não pode ser bom. Se Deus castiga, Deus te manda pro inferno, criou um lugar pra você ir lá queimar ao lado do capeta. Se Deus tá constantemente te impondo medo e limites, mesmo ele tendo te dado livre-arbítrio, então ele tá mentindo pra você. Ou seja, ele cria em você um medo, uma culpa de você fazer algo errado e por isso você tem que se submeter a amar, a perdoar e a cuidar de alguém que destroçou a sua vida. Quando eu explico pra vocês que ele é um jovem de 32 anos que não vê a hora de chegar a 30 anos porque ele perdeu toda a vida dele até aqui, eu estou espelhando a minha vida, a minha história. Eu contei no vídeo sobre a minha mãe. A minha vida foi uma vida desgraçada até os 28 anos de idade porque eu não tive oportunidade de sair de casa com 28. As pessoas até vieram comentar no meu vídeo: ah, mas também você ficou em casa com 28 anos de idade, vocês não sabem as dificuldades que eu passei. Se eu saísse de casa antes do 28, eu ia morrer de fome lá em Belém do Pará, em Ananindeua. Mesmo depois que eu saí, minha mãe continuou me perseguindo com a homofobia dela por mais de 10 anos. Então é exatamente isso que aconteceu com ele. Ele não conseguiu viver as coisas que ele tinha que viver. As minhas conquistas todas só vieram depois dos 40 anos. Porque eu negligenciei, eu abandonei tudo o que eu comecei por conta de depressão, de dores do passado, de traumas. Tudo me lembra aquilo que eu vivi na minha infância e adolescência. Toda a homofobia que eu vivi dentro da minha casa. Toda a dor, tudo que eu apanhei. E eu tô falando de apanhar da vida, não. Tô falando de apanhar, de levar porrada, tapa mesmo. Então assim, é isso que ele quer dizer nesse vídeo. E é exatamente essa culpa que ele expressa quando ele põe o volume da TV mais alto e põe um louvor pra cantar, pra tentar confortar o coração dele. A gente entende isso. Esse é mais um, ó. Meu pai falava várias vezes que preferia um filho ladrão e drogado do que um filho gay. E hoje eu cuido dele depois de um AVC. Sempre cantando, sempre parecendo alegre, colocando uma música alta, alimentando o pai dele. Pra fazer os vídeos, obviamente. Não deve ser assim todos os dias. Obviamente que esse homem por dentro, que não pode reclamar, não pode falar, não pode se manifestar, deve estar se corroendo de vergonha, de raiva, de tristeza, porque é isso que ele sente. A homofobia, ela não muda dentro das pessoas. Ela é parte de uma estrutura que é inerente ao homofóbico. Porque a gente não nasce homofóbico, tá? Isso é uma estrutura colocada, inserida na gente através dos processos de percepção e educação. Quando você tem uma família em que você cresce num lar que não é homofóbico, que não é racista, que não é machista, as suas percepções são muito diferentes do mundo do que dos seus amiguinhos, dos seus colegas. As chances de você se tornar uma pessoa assim são muito menores. Claro que você pode crescer num excelente lar e você se tornar um psicopata. Olha a série da Netflix que é a Adolescência. Ele crescia num lar maravilhoso e era um garoto que era um incel. Ele tinha a ideia de que as mulheres odiavam ele porque não gostavam da imagem dele, não se atraíam por ele. E ele só tinha 13 anos. E hoje me parece que o Bruce tenta tornar esse lar um lar factível, bom, saudável, salutar. Mas não é, gente. Isso aqui é um pedido de socorro. Para mim, o Bruce pede socorro com esses vídeos. Pra mim, o Bruce chora nesses vídeos quando ele tá rindo, sofre quando ele tá feliz. O Bruce, nesses vídeos que ele faz, ele tá dizendo pras pessoas através de uma mensagem subliminar: eu não tive como sair dessa, porque, enfim, a lei ampara o pai dele, né? Ele não pode cometer abandono de incapaz. Me parece que não tem outros irmãos, enfim. Muito mais me parece um estado pleno de sofrimento que um estado de felicidade, sabe? Enquanto você louva, meu amor, louve, exalte a glória, erga a voz e ofereça.
aqui foi o seguinte: alguém estava dizendo que ele estava maltratando o pai dele. Várias pessoas comentam isso, tá? E aí alguém comentou: Delegacia do Deficiente investiga se há maus tratos. Aí ele veio responder. O povo tá dizendo aqui que é pra polícia vir me prender, acredita? Não, fala. Agora, o povo tá dizendo, polícia investigue. Eu acho interessante que ele sempre tá com roupas femininas, roupas de menina, quando ele tá gravando os vídeos com o pai dele. Talvez sim seja uma forma de afrontá-lo. Agora que o pai dele não pode se defender, talvez isso seja uma forma de abusar do pai dele. Abusar no sentido de ser abusado. Eu espero que sim, tá? Porque eu acredito que o Bruce seja um jovem muito inteligente, muito esperto. Visto que ele faz isso porque ele quer entrar no rancho, porque ele quer ter visibilidade. Eu acho que sim, de certa forma, ele tortura o pai dele quando ele faz os vídeos, porque ele tá sempre vestindo uma roupa de menina, porque ele tá sempre botando uma música de bicha, batendo um cabelo e cantando muito alto, gritando, fazendo tudo que o pai dele odiava. Vá prender a bicha! Quem cuida do pai? Olha! Não me diz, homem! Se me prender, quem é que vai cuidar de ti, meu Deus do céu? Não responda, você tá sendo maltratado, diga aí. Tá? Está? Qual é a perspectiva que vocês acham? Qual é a visão de vocês? Ele tá sendo bem tratado? Tá sendo cuidado? Ou ele tá passando por um processo de vingança que o Bruce tá fazendo? Isso aqui é bem interessante. Eu sempre fui taxada como a ovelha negra, a gay que nunca iria ser ninguém na vida, e hoje cuido do meu pai depois de um AVC. Quem é que taxava ele assim? De que não ia ser ninguém na vida? O pai. E aí ele coloca na legenda, cuidando do pai, né? Mostrando ali ele colocando pão na boca do pai, né? Como se ele fosse uma criança e cuidando dele com todo esmero, gastando dinheiro, investindo no cuidado do pai. As pessoas têm todas as percepções possíveis, tá? Tem gente que diz assim, olha como ele se vinga, ele tá aqui tirando uma chacota e tal. Essa não é a minha percepção. Eu adoraria que fosse isso. Eu adoraria que ele tivesse feito um TikTok e deixado claro, olha como eu tô me vingando daquele filho da puta que me maltratou tanto um dia, que me reduziu a nada e que me bateu e me transformou em lixo. Eu tive que me recuperar, fazer a fênix e sair do nada e ter uma vida, olha só agora o que eu tô fazendo com você. E queria muito que fosse essa vingança. Mas pra mim não é. Pra mim não é. Pra mim é um pedido de socorro mesmo. Porque pra mim ele está dando continuidade no processo de resiliência. Resiliência é uma coisa horrorosa, gente. Resiliência é uma coisa de coach. Por que você tem que ser resiliente? Por que você tem que se anular por um bem maior que não é um bem pra você? Entendi isso, gente. Infelizmente, não enxergo dessa forma, tá? Que ele esteja fazendo um deboche. Eu vejo uma pessoa em extremo sofrimento. Aliás, duas pessoas em extremo sofrimento. Um, sofrendo e sabendo que tá pagando por tudo que fez no passado. E o outro, dando continuidade numa dor que ele viveu agora sobre outra perspectiva e sofrendo muito por ter que passar por isso. Ele gosta da Bonnie Tyler, né, gente? Ele tá sempre cantando... Ele tá sempre ouvindo as versões de forró em língua portuguesa que fizeram da música Total Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler. Eu adoro essa música também. Aqui ele fala: meu pai nunca gostou de mim por ser um gay afeminado e hoje eu cuido dele depois do AVC pra mostrar que não guardo mágoas do passado. Aí é que tá, gente. Será mesmo que ele não guarda mágoas do passado? Será que ele não tem mais essa dor? Porque as pessoas acham que sim, tá? Foram tantos comentários, eu vou mostrar aqui pra vocês, de pessoas dizendo que ele encontrou perdão, de pessoas dizendo que ele encontrou uma maneira de curar as suas feridas e que isso era uma maneira de praticar o bem, de mostrar para as outras pessoas como é que elas podem agir. O que eu discordo completamente. Para mim, ele não tem nenhuma ferida tratada. Ele não tem nenhuma ferida sarada. Tempo não cura a ferida de ninguém, só para deixar claro isso, tá? Isso é uma das grandes falácias da autoajuda. Ah, o tempo cura tudo. O tempo não cura nada. Bicha, eu acho que realmente a senhora tem todo o direito de achar que não devia cuidar, mas postar nos stories como uma forma de validação do que sente, eu acho que sinceramente a senhora tem que ser mais bem resolvida com isso. Não é algo trivial pra ti. Engraçado, né? A Mona acha que ela pode dizer o que eu tenho que postar nos meus stories, um vídeo que é público, que a pessoa colocou pra ser compartilhado e que expressa uma opinião, aquilo que eu acho, mas a bicha acha que eu tenho que guardar, enfiar dentro do meu cu a opinião, aquilo que eu acho, porque ele não quer receber. Eu até respondi pra ele: meu bem, deixa eu te falar uma coisa, cuida dos teus problemas, porque se eu postar uma coisa aqui, essa coisa te afeta, isso é uma responsabilidade sua. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Eu vou postar uma coisa aqui e ficou implícito que eu tenho que
que ter cuidado com o que 15 mil, 75 mil ou 200 mil pessoas vão pensar. Imagina, vocês que cuidem dos traumas, das questões de vocês, porque eu vou expressar aquilo que eu acho. Esse vídeo não precisa ser exposto na internet pelo sujeito. Bom, será que não precisa? Será que o que ele vive, será que o que ele faz pelo pai dele não precisa ser contado, não precisa ser narrado para que outras pessoas compreendam também a sua própria dor e também possam passar por esse processo de tratamento e de cura, se é o que ele tá vivendo? Porque eu demorei 20 anos para entender o que aconteceu comigo. Eu achava que o fato de eu desistir de tudo na vida, de eu nunca sustentar o emprego, de eu brigar com todo mundo, de eu ser uma pessoa instável emocionalmente, dos meus episódios constantes de depressão, dos meus episódios constantes de pânico, de medo, as minhas questões sociais todas, de ser um fracassado na vida, porque eu era assim um fracassado até os 30 e poucos anos, era culpa minha. Olha que loucura. Era uma questão minha. Eu que era uma pessoa assim, eu não tinha jeito na vida. Imagina, gente, uma pessoa repleta de traumas não tratados, não tinha acesso à terapia, psicóloga, psiquiatra, pra tomar um remédio pra depressão. Eu fui começar a tomar remédio pra depressão depois dos 35 anos, porque só aí eu fui compreender que eu vivi um processo extremamente doloroso e violento com a minha mãe. E aí, gente, tem muita gente que vive isso, então se ele não mostrar, como é que as pessoas vão compreender? Márcio, eu com 36 anos, uma mulher esclarecida que gosta de ler e me informar sobre tudo, precisei de você para deixar de sentir culpa por não amar meu pai. Você não faz ideia do quão importante isso é pra mim. Muito, mas muito obrigada. E essa culpa eu não carrego mais. E eu fico muito feliz, que eu sei que foi o vídeo da minha mãe que fez ela compreender isso. Fico muito feliz porque as pessoas estão aí, os LGBTs estão aí sentindo culpa há anos. Aí eles vão pra igreja, eles vão virar evangélicos, eles vão perdoar as pessoas que são abusivas e maldosas com ele a troco de quê? A troco de uma promessa divina, de um lugar, de uma bênção. É isso que leva as pessoas pra igreja, é isso que leva os LGBTs a serem assediados constantemente por pastores, por essas pastoras, que criam até igrejas inclusivas, que de inclusiva não tem nada. Por isso que eu digo, nunca me peçam pra fazer vídeo sendo simpático à igreja inclusiva, porque se eu falar de igreja inclusiva aqui, que eu nunca falei, mas se um dia eu falar, vai ser pra meter o pau, e eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu sei, o que eu acho, o que eu penso, e trazer os relatos de pessoas que frequentam essas igrejas inclusivas. Bi, me identifico muito com essa sua frase. Perdi meus pais quando era moleque, fui criado por uma tia materna, marido dela era homofóbico e racista. Sofri muito lá. Ele teve esclerose lateral amiotrófica, que é ela, e definhou até vegetar. Morreu em 2017. Eu acho, enquanto estava doente, não visitei, não fui no velório, fui ver a minha tia apenas. Não me sinto mal com isso, pelo contrário. Não há um pingo de remorso. A gente não pode romantizar relações que são destrutivas em função de vínculos parentais. É isso, amor. Você não tem que ter remorso, você não tem que ter culpa. E você tem que ser uma pessoa leve mesmo, tá? Porque você não quis dar aquela assistência, porque você não foi no velório, enfim. Porque carregar isso só vai prolongar um processo de atraso na sua vida. E esse atraso vai te causar um mal muito grande lá na frente. Aí sim você vai ter uma culpa genuína. Você vai ter uma culpa muito genuína que é, porque eu não fiz isso por mim antes, que é uma culpa que eu carrego. Quando eu ganho um dinheirinho a mais, quando eu compro alguma coisinha pra mim, como agora a gente conquistou a casa, eu e o João, a gente conquistou junto. Cada coisinha que a gente coloca lá dentro, bonita, cada coisa que a gente faz na vida, uma viagem, eu penso, eu poderia ter feito isso aos 30 e poucos anos, como todos os meus amigos, e eu não fiz, porque eu não me permiti viver uma vida leve em paz. Sim, eu sou responsável por parte do atraso da minha vida, através da culpa que eu não queria me largar. Eu não queria ser uma pessoa leve em relação a tudo que aconteceu comigo. Super te entendo, eu não finjo que gosto de parente desde os 19 anos, com minha mãe foi ao revés. Morei 25 anos em São Paulo e voltei pra minha cidade. Me custou sacar, mas enfim percebi que ela teve vergonha e preferia que eu morasse longe mesmo. De repente, eu na mesma cidade, mas na mesma casa jamais. Ela ficou louca e tentou um controle similar ao seu, com 45 anos, enfim, mora 5 anos na Europa e não a vejo há 4. Ela não cobra porque ela sabe o motivo. Ela não cobra e você também não precisa se cobrar por isso, porque se ela não quer, você também não precisa querer, porque sangue, até o mosquito tem, né? Quando ele ferra e chupa a gente, ele, ó, tem o nosso sangue. Então, meu amor, sangue não determina obrigatoriedade sentimental, somente pela lei, tá? Tem uma lei que protege os pais e obriga os filhos a cuidar deles na velhice. Eu, por exemplo, quero muito dar toda a assistência possível ao meu pai. Meu pai é um homem maravilhoso. Algumas pessoas contestaram, seu pai viu o que a sua mãe fez com você e ele nunca fez nada, também foi omisso. Negativo. Meu pai nunca criou a gente de 1 aos 16 anos. Meu pai trabalhava no mato, ele era peão de obra, ele era broco, não tinha estudo. Meu pai só foi fazer alguns cursos anos depois. Ele vinha pra casa de 4 em 4 meses. Ele trabalhava no mato, 4 meses, vinha, passava um mês. Trabalhava no mato, vinha e passava um mês em obras civis. Então, assim, meu pai até os 16 anos não teve a menor chance de ver o que estava acontecendo comigo. De ver que eu era uma criança viada, de ver que eu sofria, de ver que eu apanhava na rua, de me defender. Ele chegava, tinha aquele pouco tempo, 15 dias em casa pra ficar com a gente, ficar com a minha mãe, e aí ele ia pro mato trabalhar, pra obra civil que durava 4 meses, 5 meses. Então, só depois ali pelos meus 16, 17, é que ele começou a trabalhar em algumas obras que eram no Pará, e assim mesmo no interior, então ele vinha nos finais de semana. Ele não teve esse tempo pra estabelecer relações de afeto, conversas, diálogo, fazer essas coisas. Meu pai foi um pai maravilhoso, muito provedor, porque ele passou 30 anos
anos dentro do mato pra que eu e minha irmã não morrêssemos de fome. Era um homem maravilhoso. Minha mãe também trabalhou muito, tá? Ela era sacoleira, vendia roupa na rua, também trabalhou pra que a gente não morresse de fome. Esse é outro assunto. Não está relacionado com o caráter e a personalidade dela e tudo que ela fez comigo. Mas relacionar meu pai, a minha mãe e culpá-lo pelo tudo que eu vivi, de forma alguma. Esse é um homem pelo qual eu vou dar a minha vida se for preciso. Inclusive já dou. Faço todo tipo de assistência que eu posso. Eu ligo pra ele praticamente todos os dias, mando mensagem, mando foto da casa nova. Ele trabalhou com obra, ele gosta desses assuntos, mando tudo pra ele. Ele tá ótimo da cabeça, ótimo da vida, dirige. Minha mãe também. E as pessoas questionaram por que eu volto lá todos os anos. Eu volto por causa dele, dos meus sobrinhos e da minha irmã. A minha mãe é um adendo. É complicado de um tanto. Eu não sei pelo que ele passou. Porém, minha infância e adolescência foram bastante complicados por conta da homofobia e agressões do meu pai. Ele já se foi. Não sei o que faria se ele estivesse aqui precisando de ajuda. Agora esse moço aí também não está puro. Vi os outros vídeos dele e apesar de estar cuidando de forma que ele grava os vídeos, também é de uma forma de agressão, de revide. E que bom, né, que ele tem a oportunidade de estar revidando. Porque se o pai dele tá vivo e ele tem essa oportunidade, não tô falando de vingança não, tá, gente? Ah, vamos nos vingar. Eu, por exemplo, não tenho vontade nenhuma de me vingar da minha mãe. Até porque eu superei o fato da presença da minha mãe na minha vida. De coração, eu superei. Eu tenho muita raiva, eu tenho muita tristeza, eu tenho muitos traumas, muitas dores. Ir naquela casa me traz muitas lembranças, mas eu não tenho vontade nenhuma de me vingar. Por quê? Porque eu não quero mal dela. Então, eu acho que talvez seja sim uma forma de revide. E se ele estiver revidando, eu não condeno. Porque a um dado momento eu também tive muita vontade de revidar. Muita. Hoje eu não tenho mais porque isso é passado. Eu não quero que ela sofra. Eu não vou ser parte do sofrimento dela. Inclusive, ela tem uma vida ótima, tá? A saber. Tem uma vida maravilhosa. Uma casa muito boa, tem aposentadoria, tem eu e minha irmã que damos tudo, provemos tudo, mas eu não tenho vontade nenhuma de vingança. Se esse menino tá se vingando, o que algumas pessoas acreditam que seja, quem sou eu para dizer que ele não deve fazer isso? Essa aqui é muito interessante. Não se paga o mal com o mal, mas com o bem. Essa é a melhor resposta que a vida dá. Ai, amigo, escreve um livro de autoajuda, tá? Escreve aí um que é mexendo no meu queijo, o menino do pijama listrado, pai rico, pai pobre. Escreve aí um livro desses, assim, ruins e vende. Você vai fazer muito sucesso. Que de boa, esse papo de, ai, não se paga o mal com o mal. Não se paga mal. Você não devolve mal, mas também você não tem que devolver bem. Por que você tem que fazer bem pra uma pessoa que te faz mal? Isso é um grande erro da consciência humana, sabe? Especialmente contemporânea, moderna. Por que diabos eu tenho que fazer bem a alguém que me fez mal? Gente, parem com isso. Isso é uma grande bobagem, especialmente quando relacionado à família, que tinha a obrigação, o pai tem a obrigação de cuidar de você, ele botou você no mundo. Pelo menos durante um tempo, enquanto você é incapaz, ele tem sim a obrigação de fomentar todas as condições para que você sobreviva. Márcio, é para isso que serve o capote da vida. O pai jamais, em toda a sua plenitude, imaginaria precisar de uma pessoa que ele mais maltratou. Minha madrasta também me maltratou quando era uma criança e hoje eu que a ajudo quando ela precisa de remédios, cesta básica, etc. Às vezes a gente pode mostrar pro outro que sempre fomos melhores e que eles não fazem questão de enxergar. Ah, meu bem, para com isso. Lá quero mostrar pra ninguém que eu sou melhor que ninguém. Por que eu tenho que mostrar pra minha mãe que eu sou melhor do que ela? Não tem que mostrar nada. Como eu disse pra vocês, eu superei. Eu não preciso fazer com que ela sofra. Eu não preciso dar tapa com luva de película. Mentira, é luva de pelica mesmo a expressão. Eu não preciso mostrar pra ela que eu sou um ser superior e evoluído. Não. Eu quero que ela saiba que eu sofri. Ela sabe disso. Já desse ela mandou uma mensagem. Apesar de tudo, meu filho, eu sinto saudade e tal. Uma pitadinha de que ela sabe o que aconteceu, porque ela finge, se faz de morta, tá? Então, assim, por que você tem que demonstrar pra pessoa que te fez sofrer que você é uma pessoa melhor, que você é uma pessoa superior, fazendo bem a ela? Isso é besteira, gente. Parem com isso. Esse negócio de são as voltas que a vida dá. Não estou dizendo que todos aqueles que nos machucaram de alguma forma não mereçam nosso desprezo, mas tem gente que precisa experimentar o quão amargo é ser humilhado por si mesmo, pela própria história da vida. Ok, aqui eu concordo. Esse velho tá sendo humilhado como nunca, tá? Como eu disse, algumas pessoas acham que não é uma resignação, que ele não tá ali fazendo um bem. As pessoas acham que o Bruce tá ali se vingando. Eu não acho. Eu acho que o Bruce está pedindo socorro. Eu acho que ele está em pleno sofrimento e ele não queria estar nessa situação, tá? E pra terminar, esse aqui que eu deixei pro final. Olha isso aqui. A gente que é gay cura nossos traumas com a família fazendo bem. Bicha, tome vergonha na sua cara. Se manque. A gente que é LGBT encontra outras famílias quando a nossa nos despreza. Isso se chama rede de apoio. A gente que é LGBT, quando sai de casa, que é expulso, que vai morar na rua, que vai morar na casa de amigo, que vai morar na casa de boy, que vai fazer prostituição, que vai trabalhar em 5 empregos, que passa fome, que passa dificuldade, a gente encontra outras pessoas que nos acolhem. São as redes de apoio, são as redes de acolhimento, são outros LGBTs que passaram pela mesma coisa. Não vem com esse papo de encontrar cura dos traumas. Quem cura trauma, rapaz? Trauma não se cura, querido. Trauma não se cura. Isso é uma grande falácia. Até a psicologia fala que trauma não é curável. Trauma você vive com ele, convive com ele. O trauma é manejável, mas não é curável. Não tem remédio pra trauma. Imagina que meu remédio pra trauma é ser bonzinho com um pai, com mãe que foi escroto comigo a vida inteira. Com família que me chotou de dentro de casa e eu voltando pra dentro dela. Fazendo bem. Papo de fazer o bem, mano, é fazer bem. Vergonha na sua cara, bicha. Você quer fazer bem pra quem te faz o mal? O problema é todo seu. Mas ninguém, nenhum LGBT tem essa obrigação. Aprendam
isso. Eu espero muito que o Bruce encontre na vida dele um equilíbrio que está entre tirar um sarro desse pai, passar por esse sofrimento de ter que cuidar dele, sabe-se lá por mais quantos anos, e ainda poder cuidar da sua própria vida, e ainda ser quem ele é, e ainda superar essa história de ficar expondo o pai dele, colocando o pai dele por uma situação X ou Y para contar para as pessoas o que ele sofreu. É importante que seja contado, eu falei isso aqui no meio do vídeo, ele precisa mostrar algumas questões, algumas coisas, para que outras pessoas se espelhem nisso, mas que ele precisa chegar num momento em que ele não precisa mais fazer dessa forma. Eu também entendo que ele tá fazendo dessa forma porque ele quer entrar no rancho do Carlinhos Maia. E eu aqui tô fazendo esse vídeo porque eu quero muito que ele entre no rancho do Carlinhos Maia, embora eu ache isso uma coisa muito deprimente, muito ruim, mas pra maioria desses influenciadores aí de kawaii, é uma coisa que vai alavancar a vida deles. E tomara que ele consiga isso que ele quer tanto, que é ir pro rancho. E eu espero também que o Bruce consiga fazer reflexões mais profundas sobre a existência dele na sociedade, porque não é aí que para. Ele é uma bicha afeminada, ele sai na rua vestido de mulher, tem muitas questões. Se ele não conseguiu manejar essa dor e esse sofrimento que foi a LGBTfobia, a homofobia estrutural, a violência, o abuso dentro de casa, imagina quando ele estiver livre desse pai, que essa criatura descansar, felizmente for lá pro céu, porque pro inferno que é o lugar dos gays, inferno onde estão as pessoas boas, pra onde vai a Lady Gaga, vai a Beyoncé, vai o Paul McCartney, vai o Michael Jackson, vai todo mundo que é muito legal, Fred Mercury, vai ter pista de dança, vai ter tudo de bom lá. Então quando essa criatura desencarnar, ele vai ter uma vida mais plena fora no mundo. E aí ele precisa estar preparado e blindado pro que ele vai viver e sofrer ali fora. Se bem que ele já conhece um pouco, porque muito cedo ele foi expulso de casa, né? Então eu espero que ele não esteja fragilizado ou fragmentado o suficiente para que ele sofra mais ainda depois. Que o Bruce tenha muito sucesso na trajetória dele e que ele consiga superar essas dores. Porque pra mim, ele tá só demonstrando na internet que ele sofre muito, igual um cachorro de rua, por ter que cuidar desse pai. Nada disso é muito feliz, nada disso é muito bom, muito alegre pra ele. Como as pessoas estão aí elucubrando, que é uma maneira de se curar, que é uma maneira de mostrar felicidade, que é fazer o bem. Na minha perspectiva, ele não está fazendo bem. Ele tá fazendo uma coisa a qual ele é obrigado a fazer, com muita dor, e isso lhe causa muito mal. Muito obrigado para quem chegou até aqui o final desse vídeo. Por favor, segue o canal. A gente tem conteúdo todos os dias. E para fazer esse conteúdo, a gente precisa da ajudinha de vocês. O Pix e o Apoia-se que tá aqui de baixo. Manda um trocadinho, a gente continua fazendo vídeos legais diariamente, sempre às 20 horas. Toda quarta tem ao vivo, domingo tem jornalzinho a meio-dia. É muito bom esse canal é maravilhoso. É muito legal seguir o Márcio Rolim. Quando me virem na rua, pode chamar Rolim ou pode chamar de Boneca Suzy, como me chamaram no metrô. Esses dias, olha a Boneca Suzy. Eu falei, ai, bicha. Bem aqui, ó, tá passando o vídeo, o famigerado vídeo mais visto do meu canal sobre a minha relação com a minha mãe, pra vocês entenderem do que eu tô falando, quem não assistiu ainda. Um grande beijo, até o próximo. Tchau.